Irmãos, João, capítulo 1, abra sua Bíblia no versículo 1 de João e deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu quero dizer para os irmãos que quero que vocês se apaixonem pelo Evangelho de João, como eu me apaixonei nessa última leitura que fiz de João. Esse ano eu já li João 2 vezes, não é? Só João. Essa semana eu tive cuidado de lê-lo de novo. Os apriscos vão estar meditando no livro de João, dentro da orientação do Espírito Santo de Deus e a capacitação que Ele vai me dar. Mas eu quero que você leia esse livro, irmãos. Que evangelho maravilhoso! Esse livro é o livro que revela Jesus como sendo o Messias enviado para quem precisa e quer crer em Jesus. Porque precisar, todo mundo precisa, mas você precisa querer crer, não é? O livro também vai desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus. Quem já crê em Cristo, é um livro que nos coloca diante da responsabilidade de provarmos com as nossas atitudes que nós cremos neste Cristo ungido, o Salvador, primeiro de um povo e depois de toda a humanidade. E o Cristo que é o maior mistério, irmãos, revelado para os seres humanos. E eu intitulei essa mensagem em cima de João sobre o verbo que não é um verbo, por conta de, na maioria das Bíblias, principalmente as Bíblias antigas e na versão revista atualizada, revista corrigida, a expressão que nós vamos olhar agora, a revista atualizada, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Assim começa o Evangelho de João. Você deixa a sua Bíblia aberta aí, para que nós cheguemos até o versículo 14 desse primeiro capítulo, para que nós entendamos, irmãos, o que é isso. Na verdade, o verbo tem o mesmo significado de a palavra. No princípio era a palavra, ou então a palavra de Deus, ou logos de Deus, que é a expressão grega para a palavra em português. E aqui nós estamos diante desta afirmação, de que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Há uma seita que arriscou muito a sua realidade diante de Deus, que são os Testemunhas de Jeová. Essa seita teve a audácia de quebrar todas as ameaças de Apocalipse e pegar esse primeiro versículo, na sua versão, tradução da Bíblia Mundo Novo. Por eles trazerem a fé de que só Jeová é Deus, eles não acreditam que Jesus é Deus. Se você for ler na versão Novo Mundo do Testemunho de Jeová, vai estar escrito assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Eles estão arriscando muito, irmãos. Eles estão arriscando muito colocar essa heresia. Ainda bem que a Bíblia é a Bíblia deles, mas se você pegar aquela Bíblia, versão Mundo Novo, você vai ver essa loucura, mudar a Bíblia, vituperar a Bíblia e colocar que era um Deus. Era um Deus, letra minúscula, literalmente está lá. Então eu quero que vocês olhem para isso aqui, porque é o começo da revelação do maior de todos os mistérios, que é a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que habitou aqui no nosso meio, conforme vai dizer o versículo de número 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada de que foi feito se fez. O verbo de Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, sendo revelado para nós aqui. O apóstolo Paulo compreende isso quando ele diz em Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, em Cristo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Este é o verbo que não é um verbo, o verbo que é o
próprio Senhor Jesus. E a Bíblia continua revelando aqui nesse primeiro capítulo, irmãos. Olha o versículo de número 4. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. É interessante, irmãos, de que Jesus aparece então com esta revelação de que ele era a luz dos homens, trazendo a seguinte constatação: o mundo, apesar do sol, apesar da lua, apesar das estrelas, o mundo espiritualmente jaz em trevas. Espiritualmente, as pessoas estão em trevas, se não conseguem visualizar, se não conseguem abrir os seus olhos espirituais para ver a luz dos homens, uma luz específica para os homens. De repente, depois da Bíblia apresentar Jesus até o versículo 4, aparece então a figura de João Batista. E João Batista tem um significado para nós muito forte. A Bíblia vai falar sobre João no versículo de número 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Versículo 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz vinda ao mundo, que ilumina todo o homem, a todo homem. É interessante, irmãos, que a presença de João aqui traz a seguinte constatação e revelação: Deus na sua onipotência, Deus na sua onisciência, decide compartilhar com o homem a necessidade de testemunhar quem é Ele. João Batista nos faz lembrar disso, ou seja, de Adão até João, até rima, né? Até para fazer um sambinha aí, de Adão até João, toda a revelação sobre Deus e suas criaturas e a sua criação, ela tem uma direção que é chegar na revelação de Jesus Cristo. Desde Adão, queridos, se você pegar assim de uma maneira bem panorâmica, Adão, depois Abel, depois Sete, depois Enoque, depois Noé, depois Sem, filho de Noé, depois Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e toda a lei, Davi e todos os profetas, os juízes, todos vão chegar em uma figura que é a representação de todos os seres humanos que antecederam, que é João, aquele que tinha a responsabilidade de preparar o mundo para receber a Jesus. E sabe o que aconteceu? Deus continuou com esta didática de necessitar de seres humanos, e agora chegou a nossa vez, é eu e você. Assim como João, ele não era a luz dos homens, mas Jesus disse que nós somos a luz. Nós somos, Jesus afirma que somos luzes. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz que vós sois a luz do mundo. Então nós somos a luz. Jesus nos transforma naquilo que Ele é, para mostrarmos ao mundo a luz dos homens. E é interessante que essa simbologia de que nós somos luz, nos tira da responsabilidade a diferença entre a limpeza e a luz. Olha que coisa interessante, nós temos dificuldades, nós temos limitações, e a Bíblia nos chama de luz. Por quê, irmãos? Porque a sujeira, preste atenção, nós com nossas dificuldades e as sujeiras que temos, nós vamos sempre chamar a atenção. Você pega um lençol branco assim, e tem uma mancha preta lá, ou de qualquer cor, essa mancha vai chamar muita atenção.
Então o que acontece? Qual é a realidade disso? A sujeira prevalece na limpeza. E a sujeira sempre vai chamar a atenção. De propósito, um professor decidiu, depois de falar até o último número da tabuada do 10, o último ele erra. E quando ele erra o último número, 10 vezes 10, ele fala que é 99, os alunos, você errou, você errou, você errou. Exatamente. Ninguém presta atenção nos 9 números antes acertados. O que chama a atenção é o erro. Então olha aqui para mim. Nós não somos a limpeza, nós somos a luz. Porque a sujeira prevalece na limpeza, mas a luz prevalece nas trevas. Amém, igreja? Por isso que a Bíblia nos chama da luz. Jesus nos faz luzes. Então, João é o último ser humano que tem a responsabilidade de falar de algo que haveria de acontecer, porque todos os que antecederam, simbolizando a Jesus, na verdade, irmãos, tudo o que aconteceu até João trazia um símbolo sobre Jesus. Vou pegar o cordeiro, os sacrifícios direcionava para Jesus, o sangue direcionava para Jesus. Essa semana a Maria Eduarda, uma das adolescentes, está lendo a Bíblia, não compartilhei isso com ela, mas não disse para ela que eu ia citá-la aqui, mas vou citar. Ela passou por aquela passagem em que os sacerdotes não podiam ter defeitos físicos. E ela ficou escandalizada, né? Nossa, pastor, o que é isso aqui? O Deus faz acepção de pessoas. Olha, as pessoas, então quer dizer que as pessoas que tinham defeitos físicos não podiam, era amaldiçoada, era não sei o quê. Aí eu falei assim, calma, isso tem a ver com o sacerdócio e isso tem a ver com o símbolo. Assim como o sumo sacerdote que haveria de ser Jesus, não teria defeito nenhum, já desde o Antigo Testamento, e é um texto difícil de ler mesmo, esse que a gente lê ali, quando começa a falar das pessoas que têm defeitos físicos e não pode ser sacerdote, nem sumo sacerdote, não pode servir no santuário, mas aquilo simbolizava Jesus, como o sangue vertido simbolizava o sangue que Jesus ia verter, como o sábado, que muita gente glorifica o sábado agora, não, o sábado é Jesus, é Ele que é o nosso descanso, como toda a lei, irmãos, direcionava para Jesus. Por isso é que João vem como enviado de Deus, para dizer que ele era luz. Que Jesus era luz. João não era luz, mas ele dizia quem era a verdadeira luz dos homens. E a Bíblia continua, irmãos. Olhe para o versículo de número 10 do mesmo capítulo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. E aqui tem um alerta para mim e para você. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Irmãos, é impressionante como isso aqui tem que mexer conosco. Deus resolveu se preocupar com a gente de uma maneira singular, como criatura dele. Ele resolveu se revelar da maneira mais apropriada possível, mais tangível, mais alcançável possível. E o que aconteceu? Havia até Jesus uma nação exclusiva para a revelação de Cristo. A nação de Israel, separada para ser o canal de bênçãos. Começou lá em Gênesis 12, versículo 1, quando Deus chama Abraão e tem a promessa sobre Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra. Só que quando chega em Cristo, essa nação exclusiva é ampliada para todo mundo. Agora, a nação de Deus é formada por todos aqueles que declaram a sua fé em Cristo Jesus. Então, a igreja agora, espalhada sobre a face da terra, é o Israel de Deus, são os escolhidos de Deus. A igreja
da qual eu faço parte, a igreja da qual eu sou, ela é exatamente o que é chamada hoje do povo escolhido de Deus. E o que acontece, irmãos? Olha que alerta para nós aqui. Como igreja, como povo de Deus, como Israel de Deus agora, nós corremos o risco de Jesus estar vindo para nós todos os dias e nós não recebê-lo. Acabamos criando várias desculpas, acabando entrando numa rotina religiosa, acabamos entrando numa agenda só nossa, em que corremos o risco de Cristo ficar de fora das nossas vidas. E sabe onde está a evidência disso? Aquela terrível passagem de Apocalipse 3:20, que é usada como um versículo de evangelismo, mas aquele versículo de Apocalipse 3:20 não é evangelístico. Ele está falando de uma igreja que Jesus estava fora dela. E os irmãos lembram muito bem o que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para a igreja de Laodiceia isso aqui. Então nós corremos o risco hoje desse Cristo, que parou tudo, que formou todas as coisas, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, vir para mim e para você, e eu não recebê-lo, porque eu prefiro levar a minha vida com o Cristo que eu inventei, e não com o Cristo que quer fazer de mim o que é preciso ser feito. Então veio para os seus e os seus não o receberam. É um risco que a gente corre. Mas eu ainda vou fazer uma mensagem sobre os mas de Deus. Tantos mas tem na Bíblia, queridos. Aí vem o versículo de número 12. Que revelação tremenda tem nesse versículo. Primeiro, a queda de um ditado popular de que todo mundo é filho de Deus, né? Esse ditado popular cai diante de João 1,12, porque a Bíblia diz assim, ó: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que crê no seu nome. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Gente, olha, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas nunca, desde o ano passado para cá, essa expressão, deu-lhes o poder, eu fiquei pensando, poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é a mesma coisa de Deus, a autoridade de ser feito filho de Deus. Aí como a Bíblia é completa para nós, né? Poder para quê? Poder para dar continuidade ao ministério de João Batista. Qual era o ministério de João Batista? Ele está explícito em Atos 1:8. O poder que ele nos deu está condensado na pessoa do Espírito Santo de Deus, que vai dizer um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é Atos 1:8. Poder para que nós testemunhemos. Olha o que diz Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Poder para serem minhas testemunhas, tanto Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, essa história de que todo mundo é filho de Deus, não rola não. São filhos de Deus aqueles para quem Jesus veio e recebeu esse Jesus. Jesus veio para o mundo, mas o mundo não recebeu. Jesus veio para os seus, para a sua nação, mas a sua nação oficialmente não recebeu. Cidadãos israelitas receberam a Jesus, mas a nação não. A nação não recebeu Jesus. E quem são esses que receberam poder? Eles passaram por um parto espiritual. Olhe para a Bíblia no versículo de número 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gente, isso aqui é tremendo demais. A misteriosa parceria entre Deus e a sua criatura para o nascimento de novas criaturas.
É maravilhoso demais, quando a Bíblia diz que estes que o receberam, passaram por um parto espiritual, que não é esse parto natural, é um parto que precisa da constatação de que o nascido em Cristo está tendo uma decisão por Ele, porque está recebendo, e entra numa parceria com Deus, porque Deus se revela para nós, e quando Ele se revela para mim, aquele que está recebendo essa revelação, e ouve falar da sua necessidade de nascer de novo, ele diz: sim, eu quero nascer de novo. E é tão tremendo isso, irmãos, tão confuso, mas tão claro ao mesmo tempo, que para ele dizer isso, é só na capacitação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo capacitar o indivíduo verdadeiramente, ele pode estar fazendo declarações evasivas, mas quando isso acontece em uma ação do Espírito, em que você declara que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, cria-se então uma nova criatura, e um parto espiritual se torna uma realidade na vida do ser. Aí vem o Evangelho nos lábios do apóstolo Paulo, no capítulo 2 da sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 16 e 17, que diz assim: assim, olha que lindo, irmãos, assim que nós, daqui por diante, depois do novo nascimento, depois de receber a Jesus, é uma afirmação muito comprometedora, gente. Que risco que nós estamos correndo diante dessa revelação da Bíblia. Olha só, assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Se antes conhecemos Jesus segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. O nosso conhecimento de Cristo agora produz isso daqui. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, é isso que acontece, é algo sobrenatural, porém muito natural, porque eu quero nascer de novo, eu quero receber a Jesus, eu quero esse poder para testemunhar. O poder, irmãos, não é para fazer nenhuma estrela, não é para mostrar que você é mais poderoso do que ninguém, é para você testemunhar que você tem a Cristo. É lindo demais isso, essa misteriosa parceria entre Deus e nós, suas criaturas, Deus se revelando e eu dizendo sim à revelação de Deus. E por fim, irmãos, o versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Irmãos, você tem noção disso? Que quando você conhece a Jesus, você está vendo a glória de Deus, e essa glória é liberada para nós, para que nós vivamos uma vida como consequência da experiência que eu tive em Cristo Jesus. Onde está explícito isso? Efésios 2, versículo 8, 9 e 10, e aí eu concluo. Mas olha que coisa linda, quando fala que ele veio cheio de graça, recebemos de Deus algo que não merecemos, mas ao receber disso, algo acontece comigo, eu recebo isso pela graça, não porque eu mereço, mas esse recebimento me dá poder para fazer o que está explícito assim, nesses 3 próximos versículos. A Bíblia diz, Efésios 2, 8, 9 e 10, porque pela graça sois salvos, essa graça maravilhosa, mediante a sua intervenção, mediante a fé, você tem que crer. Isso não vem de vós,
É dom de Deus, é Deus que está te dando. Não vem de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é pelo seu merecimento, não é porque você fez, você está recebendo, porque é um dom de Deus. A única coisa que você está fazendo é crer nesse dom que Deus está liberando para você. Aí a Bíblia vai dizer, para quê? Para que o poder? E agora, como é que é minha vida como essa nova criatura? Aí o versículo 10, irmãos, revelação pura do céu para nós. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aí sim, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Um propósito que Deus tem para a sua vida. Você não vai cumprir propósito nenhum para ter a salvação. Todo propósito que você vai cumprir é porque você já tem a salvação. Então, queridos, esta é a suprema revelação do Evangelho, neste verbo que se fez carne, habitou no nosso meio, cheio de graça e da verdade, a única verdade que é Jesus. Irmãos, eu avisei vocês aqui, né? Como a gente inventa algumas coisas, como a gente inventa algumas coisas que eu creio, que eu acho, como é que a gente chama, coloca as nossas doutrinas em algumas coisas, porque a Bíblia está fechada diante de nós, e a gente não vai procurar a verdade, e a verdade de Deus é sempre cheio de graça, cheio de amor, cheio de revelação do amor de Deus e da capacitação que Ele tem de fazer de nós, de cada um de nós, novas criaturas. Por isso eu desafio você, meu querido, vamos ler esse Evangelho, vamos ler João. Eu vou ver quantas mensagens eu consigo fazer ainda em João. Eu quero ver, eu estou me desafiando para isso, mas eu não prometo por conta de direções que Deus me dá durante a semana, quando eu estou me debruçando na Bíblia. Mas eu quero que nessa noite, você venha sentir sede e fome de conhecer esse Evangelho, e aqui se encontrar com o Cristo que quer te salvar, se você ainda não tem uma experiência de salvação com Ele, e com o Cristo que quer te capacitar, como crente nele, para ser uma pessoa que venha testemunhar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Amém, queridos?